Hola gente, bienvenidos a Mi Jardín el Desierto. En este video nosotros vamos a hablar sobre una cosa en la jardinería y colección de plantas que está causando furor en los últimos años y en realidad desde la pandemia, que sería la variegación de las plantas. Esse é um fenômeno muito raro da natureza, pero que conquistou os corações de pessoas que les encanta plantas indoor e também em la jardineria. Hoy entonces vamos a discutir cómo es formada, qué tipos nosotros tenemos y también cómo cuidar de esas plantas tan especiales. Así que quédense acá en este video conmigo, Samantha Klein, y aprendan un poquito más sobre botánica. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un video de verano acá en Mi Jardín el Desierto, en el sur de Brasil, en lo cual nosotros vamos a discutir sobre essas plantas increíbles acá, que son las plantas variegatas. En ese caso, nosotros tenemos un boldo variegato. Pero, ¿qué significa variegación o plantas variegadas o variegatas? Bien, esse é um término que vem do latim, que significa algo compuesto de diferentes colores. Ou seja, que em realidade qualquer coisa poderia ser denominado variegata. Pero no caso das plantas seria principalmente quando elas começam a aparecer com esses patrones blancos ou amarillos, colores um pouco mais claras. E nós vamos ver o porquê de isso. Pero ese sería el significado de la palabra, de la origen del latín. Pero muchas plantas nosotros ni consideramos variegatas y sí que solamente es la característica de la planta tener esos patrones. Pero vamos a ver realmente qué pasa ahí. Bien, creo que uno de los primeros éxitos que obtuvieron las plantas variegadas es una historia de varios siglos atrás con los tulipanes en Europa, en los cuales descubrieron una variegación de las flores de tulipán, dando entonces una característica muy excéntrica a ellas. Essas plantas, quando salieron en el mercado, fueron vendidas rápidamente y por mucha plata, pero solamente después de un tiempo se descubrió que en realidad eso no era una variegación ocasionada por alguna mutación o como otras cositas que nosotros vamos a ver hoy. E se em realidade era uma enfermidade ocasionada por áfidos que afetaram aquelas plantas e assim elas perderam um pouco de los pigmentos em las flores devido então a que esses áfidos perfuravam as hojas, infectavam um vírus que ocasionava a perda de colores e também ocasionava a debilidade dessas plantas. E, obviamente, essas pessoas que pagaram uma fortuna por esses tulipanes perderam elas em pouco tempo devido a que elas já estavam enfermas. Bien, eu les traigo essa história porque nós vamos a ver nesse vídeo que a variegação, nós temos algumas naturais, pero há muita coisa mais obscura dentro desse término. Pero bien, nosotros ya vimos qué significa la palabra variegata, pero qué quiere decir científicamente en la biología de la planta. Bien, como nosotros ya hablamos varias veces en varios videos acá en el canal, la planta consiste de varios pigmentos, como por ejemplo las clorofilas, que dan ese tono más verde a nuestras plantas y que va a ser el pigmento principal para la captación de energía solar y transformarla en energía y azúcares que va a abastecer toda la planta y sus funciones vitales. Pero también nosotros vamos a tener las xanthosomas, que serían esos pigmentos más amarillos. También vamos a tener los carotenoides, que van a tener esos colores más rojizos y anaranjados. Ellos también van a hacer un papel de captación de energía solar, pero también de protección de nuestras plantas. A través de ellos nosotros vamos a tener entonces varias funciones distintas ocurriendo en nuestras plantas. Y también en el video sobre qué pasa con las plantas en el otoño, en lo cual yo filmé abajo de un caque extremadamente lindo que estava todo rojizo, nosotros também vamos a ver que dependendo se nosotros sacamos alguno desses pigmentos, outros vão começar a aparecer em nossa planta.
Por eso que nosotros vamos a tener variegaciones, no solamente blancas como nosotros vemos acá, también podemos tener pigmentaciones amarillas y en algunas veces hasta pigmentos rosas o morados aparecendo, como nosotros tenemos en el caso del Philodendron Pink Princess, que es la cosa más linda que hay. Pero ¿por qué eso va a ocurrir? ¿Por qué esos colores van a ser resaltados? Como a clorofila é o pigmento mais abundante na maioria das plantas, quando ele queda ausente em nossa planta, nós vamos a ver todo o que há abaixo dele. E por isso, esses outros vão começar a destacar-se. Ou seja que uma variação em nossas plantas seria a ausência do pigmento de clorofila em ella. Parcialmente, como nós vemos acá, ou também completamente em alguns raros casos. Pero lo que nosotros tenemos que comprender es que cuanto menos clorofila nosotros vamos a tener en nuestras plantas, más su capacidad de fotosíntesis va a disminuir. Por eso que la variación no es 100% abundante en la naturaleza y la mayoría de las veces va a estar en baja porcentaje en ella. Porque esas plantas, como van a hacer menos fotosíntesis, muchas veces van a estar menos equipadas para crecer rápidamente y producir todos los metabólitos que ellas necesitan, ¿ok? Por isso que muitas vezes, quando nós temos o processo de variegação em nossas plantas, nós podemos ver ela mais debilitada e também com um crescimento muito mais despacio, do que pode fazer com que essa planta não consiga coexistir com as plantas que crescem mais rápido alrededor de ela e também pode perder a proteção para alguns tipos de depredação e insectos. Ou seja que a variação pode dañar a planta ou também, dependendo do porcentaje, coexistir com ela. Bem, basicamente nós vamos a ter três tipos de variegação em nossas plantas. As que chamamos quimérica, genética e também a variegação por ampollas. Todas elas vão ter uma causa ou também um origem evolutivo. Empecemos por la genética. Em muitas situações, a variação, aunque cueste um pouco a produção de fotossíntese para a planta, pode ter alguns benefícios, como por exemplo, nós podemos ver em algumas plantas tropicales. Alguns estudos já foram feitos com algumas plantas tropicales, principalmente uma plantita chamada Cladium, la qual é muito afetada por los minadores de las hojas. E já foi visto que esses minadores de hojas sempre preferem essas plantas mais saudáveis para atacar. Então, quando a planta simula que já foi atacada e já não está 100% sana, esses minadores vão atacá-la menos, fazendo com que a planta não tenha esses danos ocasionados por esses animais. Ou seja que essas plantas começaram evolutivamente a serem selecionadas para que as plantas que conseguiam produzir naturalmente esses patrões de minadores em las hojas começassem a se distribuir mais e estivessem mais aptas para sobreviver esses depredadores. E é por isso que muitas vezes nesse gênero nós vamos a ver então variegações erráticas em las hojas. Lo que hace então que quando os minadores adultos vêm para depositar seus huevos, já veem que essa planta foi depredada e continuem a procurar plantas mais saudáveis para depositar seus huevos. Para saber se realmente isso era uma realidade, eles agarraram algumas plantas de Cladium que não possuíam variegações e mancharam propositalmente suas hojas, imitando a variegação de essas plantas. E foi visto que a depredação por minadores bajou demasiado, mostrando então que realmente a variação foi um processo evolutivo benéfico para essas plantas. Ou seja que, aunque ela diminuía a proporção de planta que conseguia fazer fotossíntese, ela tinha benefícios porque não era tão depredada por esses insectos. Incrível, não? Ou seja que como essa é uma adaptação genética e evolutiva, aunque nós reproduzimos essas plantas por semilla, essa variação vai estar geneticamente arraigada a essa planta. Ou seja que geração atrás geração, nós vamos ver os mesmos patrões
apareciendo. Y ese es el caso, la variación genética en plantas como por ejemplo las aglaunemas, los caladiums, los coleus, entre otras. Plantas que muchas veces nosotros no consideramos variaciones en ese senso que nosotros utilizamos hoy en día, pero también lo son. Ya la variación que nosotros utilizamos más en el senso genérico actual sería lo que nosotros llamamos de variación quimérica, que sería entonces mutaciones genéticas erráticas que nosotros vamos a percibir en individuos en la naturaleza y también hechos artificialmente. O sea que esas no son modificaciones que están en la genética inicial de la planta, y sí son como cánceres que empiezan a aparecer, reproducirse y crear patrones entonces que pueden ser en todas las hojas de las plantas o también solamente en una hoja, en un trozo de tallo o también en alguna floración. Esas son variaciones mucho más difíciles de replicar y también de encontrar en la naturaleza, visto que ellas van perdiéndose y apareciendo en la naturaleza erráticamente. No es porque nosotros tenemos una planta con variación quimérica que vamos a poder agarrar esa semilla y reproducir esa variación. Ella puede sí aparecer en esa semilla o más probablemente que no, visto que esa variación no va a estar entonces genéticamente intrínseca a todas las células de esa planta. Y ese es el caso que nosotros podemos ver, por ejemplo, en algunos cingonios, en las monsteras, en varios tipos de philodendron y otras plantas aroides. Pero obviamente nosotros vamos a encontrar fuera de esa familia también. Y debido a eso, el valor del mercado de esas plantas es muy alto y también nosotros vamos a poder ver una corrida de esos coleccionadores intentando encontrar esas plantas con mutaciones espontáneas en el mercado. Lo que es un hobby muy interesante, como por ejemplo coleccionar sellos raros alrededor del mundo. Bien, y esas variaciones espontáneas pueden ocurrir por diferentes factores, un exceso de luminosidad, baja luminosidad, también por alguna interacción de virus, como nosotros vimos allá en la primera historia de los tulipanes, aunque esas ya son un poquito más diferenciadas y no tienen tanto valor hoy en día en el mercado, porque ya conocemos esas enfermedades, o simplesmente por um erro genético. Pero como essas plantas são tão valiosas no mercado, nós já conseguimos fazer alguns tipos de variações através de processos químicos ou físicos e laboratoriais. Como por exemplo, no caso de la Enjoy, que é uma planta que está por todos os mercados alrededor do mundo e que está patenteada. Pero como que uma planta pode ser patenteada? Pues bien, esa es una tecnología laboratorial que fue utilizada para crear esa planta. Y sería a través de la radiación por rayos gamma. O sea que hay empresas que hacen entonces invernaderos gigantes, las cuales irradian diversos tipos de planta con cobalto 60. O sea que ellas son expuestas a una alta radiación gamma para que así nosotros tengamos mutaciones ocurriendo más rápidamente en ellas. Y muchas veces esas plantas empiezan a producir diferentes características, por ejemplo, como la variegación. En algunos casos, ellas pueden quedar completamente variegadas, haciendo con que ellas no consigan más producir fotosíntesis y así acaban muriendo. Pero en algunos casos, ellas van a producir la cantidad perfecta para continuar fotosintetizando, pero crear esos padrones lindos que nosotros vemos en nuestras plantas. Y ese fue el caso de la Enjoy. Há vários outros processos que também podem induzir a variação das plantas, pero muitas de elas não estão abertas ao público. São patentes que não são dispostas ao público comum e assim quedam em la mão de algumas poucas empresas. De verdade, é incrível o que podemos fazer, pero para mim eu vejo aún mais valor em essas plantas que desenvolvem então a variação naturalmente. Não sei o que vocês pensam, vocês podem comentar acá abaixo sobre isso. Bem, pero vamos a ver alguns outros motivos por os quais a variação pode aparecer naturalmente na natureza.
Bien, en essas plantas tropicales que vivem muito sombreadas, principalmente, nós vamos a ter pouca luz entrando nesses bosques, fazendo com que as plantas não consigam absorver tanto a luz solar. Pero quando nós temos essas manchas blancas ou mais claras alrededor de toda nossa planta, nós vamos a ter reflejo a mais dessa radiação, fazendo com que aunque a planta tenha menos superfície com clorofila, ela consiga fazer mais fotossíntese, porque os raios solares vão bajar hasta o sotobosque, hasta a parte mais abaixo do bosque, e vai conseguir ser reflejada para arriba novamente, fazendo com que mais superfície da planta quede alumbrada e assim ela consiga aumentar a fotossíntese. Incrível, não? E é por esse mesmo motivo também que nós vemos muitas hojas perforadas com hoyos naturais em los bosques tropicais, como por exemplo a monstera oblíqua, visto que assim, através desses hoyos naturais, a luz solar vai conseguir incidir em las hojas mais abaixo. Ou seja que essas duas são adaptações para locais mais oscuros. E também, además de conseguir fazer com que insectos não ataquem as plantas, como nós falamos sobre o cladium e os minadores, também muitas vezes essas variegações e manchas e patrones em nossas plantas vão fazer com que elas consigam reproduzir-se mais fácil. Como por exemplo o caso de algumas orquídeas que têm manchas claras distribuídas por suas hojas e também por suas flores, fazendo com que ela quede muito parecida com plantas que foram atacadas por hongos. Ou seja, que simulam estar quase que enfermas. Pero o que os cientistas descobriram é que essas orquídeas que simulam estar quase pudriendo-se por el ataque de hongos são polinizadas por certas moscas, que são atraídas por material que está em decomposição e assim acabam polinizando essas flores e levando o pólen também para outras plantas. Ou seja que simular estar em pudrição pode ser uma forma de conseguir atrair esses polinizadores que vão fecundar suas flores. Que também é algo que nós vemos em vários outros tipos de floração, como por exemplo, os amorfofalos que emitem um olor de pudrição para atrair também moscas que vão a polinizá-las. Ou seja que a variegação pode ter várias funções evolutivas positivas em nossas plantas. Bem, e como vimos então, o fator ambiental pode influenciar na aparição de essas variegações que vão ser positivas para as plantas. Ou seja que quando nós vayamos a cuidar dessas plantas, nós temos que ter isso em consideração. Um ponto clave quando nós temos uma planta variegada é saber que como nós vamos a ter a ausência de pigmentos em certas partes das hojas, essas células vão estar muito mais expostas à radiação solar. Ou seja que se nós exponemos essas plantas variegadas a uma exposição solar direta, provavelmente nós vamos a ter a queimadura dessas hojas, como é o caso desse boldo, em la qual nós vemos que em essas partes mais blancas nós vamos a ter hojas queimadas por la exposição do sol. Ou seja que cuidado com isso. Pero nós vamos a ter um balance equilibrado. Se nós ponemos essa planta em uma exposição solar muito baixa, o que vai ocorrer é que como ela vai ter tão pouca exposição à luz solar, que ela vai tentar aumentar sua superfície clorofilada, fazendo com que nós perdamos esse patrão variegado de suas hojas, como é o caso dessas hojas de acá abaixo, que revertiram por completo essa variegação devido à pouca exposição solar. Ou seja que nós temos que ter um balance adequado entre não exponer diretamente ao sol, pero não deixá-la completamente à sombra para não devolver a fotossíntese a toda a sua superfície.
Há algumas plantas que elas conseguem reverter mais facilmente essa variação, como por exemplo os cingônios, pero também outras que têm a capacidade de aumentar muito a variação, como por exemplo os epimpremos, se nós ponemos elas a uma exposição solar adequada, como eu já havia explicado no vídeo de los potos, que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. Outra coisa que nós temos que ter em consideração é que muitas vezes a planta vai tentar revertir esse processo e vai começar a perder a variação. Nesses casos, quando nós encontramos hojas que não são variegadas, é importante que nós las eliminemos. E nós não vamos eliminar solamente a hoja não variegada. Nós temos que eliminar toda a rama, visto que esses brotes, se nós sacamos solamente a hoja não variegata, vão a brotar novamente com a mesma característica, sem a variegação. Ou seja que nós vamos a volver hasta a base da planta e eliminar completamente essa rama que perdeu a variegação. Dessa forma, nós vamos garantizar que essa planta continue com essa forma que nós desejamos. E outro ponto que nós necessitamos tocar é a reprodução dessas plantas. Se vocês querem novas plantas variegatas de alguma que vocês têm em jardim, não guardem sementes e sim intentem reproduzir por clone. Em laboratório vão utilizar-se yemas apicales para conseguir fazer essa reprodução, mas também nós podemos facilmente fazer estacas, agarrando uma rama que possui uma linda variegação, eliminando as ramas de abaixo, deixando algumas hojas para que ela continue fazendo a fotossíntese e ponendo essa ramita em um substrato adequado. No caso do boldo, alguno que aguente um pouquinho mais a retenção de água, e como é o caso de las aroides, como monsteras, philodendrons, ponendo ela em um substrato bem drenado, hasta que eles comecem a criar novas raízes. O método de clonagem vai ser o único eficiente para que nós hagamos cópias de essa planta. E também nós temos que cuidar, visto que às vezes algumas ramas quedam completamente variegadas, sem a presença de clorofila. Essas ramas não vão poder ser utilizadas para hacer sua reprodução asexual, visto que elas não vão ter energia suficiente para criar novas raízes. Ou seja que temos que encontrar uma rama que tenha um potencial bueno de fotossíntese. Bien, e por último me gostaria só mencionar outro caso, que seria o caso de las blister variegation ou variegação por ampollas, que seriam em realidade depósitos de células modificadas em algumas plantas ou também ampollas criadas por aire abaixo da cutícula de las hojas, como é o caso del Scindapsus, uma planta que nós temos muito em nossas casas. Isso não é um caso de ausência de clorofila, pero sim a presença de aire abaixo dessas células da epidermis, que é outro caso de evolução muito interessante para reflejar o excesso de luz e assim enfriar a planta nesses ambientes muito tropicais. A variegação é algo que vino para quedar em nossa sociedade e atrai muito nossos olhos a essas plantas. Assim que compreender um pouquinho mais todo esse processo, o evolutivo ou laboratorial, é muito interessante e creio que só traz mais magia a todo esse processo. Bem, espero que hayan disfrutado desse vídeo e que hayan aprendido algo em ele e hasta a próxima. Tchau!